Se o universo é estático, infinitamente grande, velho e com um número infinito de estrelas distribuídas uniformemente, então o céu noturno deveria ser absurdamente brilhante. Tentemos entender o porquê. Primeiro, se as estrelas estão distribuídas uniformemente, quer dizer que há aproximadamente a mesma quantidade delas por todo o universo, sem que haja muita aglomeração num lugar e pouco em outro, então elas devem ter uma densidade em número de estrelas que é constante, ou seja, não muda com o tempo. Em qualquer lugar do universo eu vou encontrar mais ou menos a mesma densidade de estrelas. Se fôssemos calcular a quantidade de luz das estrelas que chega na Terra, poderíamos seguir pelo seguinte procedimento. Primeiro, vamos fazer o que geralmente se considera em todos esses tipos de cálculos, que é considerar que os objetos são esféricos. Consideremos então, por exemplo, que o universo é esférico. O que não é uma aproximação muito ruim, porque de certo modo podemos enxergá-lo dessa forma. Considere ainda, além disso, que ele é centrado na Terra, ou seja, uma grande esfera em cujo centro estamos nós. Vamos imaginar então uma esfera que seja tão grande que consiga englobar todo esse universo, e por sua vez a Terra e todas as estrelas que estão dentro do universo. Então, o número de estrelas nessa esfera, nessa casca de esfera que está englobando todo o universo, seria razoavelmente a área dessa esfera multiplicada pela sua densidade. Assim, a luminosidade total das estrelas dentro dessa grande esfera que é o universo seria o número de estrelas dentro dessa casca vezes a luminosidade individual de cada uma, que poderíamos chamar por L, e que também podemos assumir que, em média, é um certo valor L para todas as estrelas do universo. Enquanto algumas vão ter uma luminosidade maior do que L, algumas outras também vão ter uma luminosidade menor, e aí, portanto, na média, dá um certo valor L ali. Seja lá como que se calcula a luminosidade de alguma coisa. A essa altura, provavelmente você já está perdido, e eu digo isso porque eu já estava perdido também. Então, enfim, voltemos ao problema que a gente quer resolver. A gente quer tentar encontrar uma explicação para o porquê que o céu noturno não é absurdamente brilhante. O que faz bastante sentido se for pensar. A quantidade de estrelas que existem no universo, de acordo com uma citação que é comumente usada por aí, é maior do que a quantidade de grãos de areia que você poderia encontrar em todas as praias daqui do nosso planeta. É uma quantidade que é superior à escala de trilhões. Não existe nada no nosso planeta que atinja essa escala de quantidade. Então, se existem tantas estrelas assim no universo, mesmo que a luz de cada uma delas fosse fraquinha, seria muito razoável supor que o céu noturno era para ser super brilhante, porque somando a luz de cada uma dessas estrelas super fraquinhas, acabaria que a noite seria totalmente clara, mais clara até que o dia. Então, por que é que isso não acontece? Aí temos que pensar que somente uma pequena fração f da luz produzida por uma estrela chega à Terra, pois, observando uma estrela, ela produz luz para todos os lados, certo? Só que a gente só vê aqui na Terra a quantidade de luz produzida por essa estrela que foi jogada exatamente na direção da Terra. E assim chegou aos nossos olhos, certo? Diferentemente do que os gregos acreditavam, não é a luz que sai dos nossos olhos, mas a luz que entra nos nossos olhos e por isso nós vemos as coisas. Enfim. Assumindo também que, em média, essa fração
da luz das estrelas que chega até a gente é mais ou menos a mesma para todas as estrelas. Então a luminosidade total das estrelas que chega até a gente é o produto da multiplicação da quantidade de estrelas vezes essa fraçãozinha vezes a luminosidade individual de cada estrela, certo? Ok, bastante tranquilo. Para terminar esse cálculo, pense na água passando por uma ponte. Você está sobre uma ponte e aí, olhando para baixo, você vê a água de um rio que está passando logo abaixo dessa ponte. A depender de se o rio está mais cheio ou está menos cheio, ou se teve uma chuva recente, ou enfim, se ele tem muitos afluentes e tal, você vai perceber que a água se movimenta mais rápida ou mais lentamente, obviamente, por esse rio. E existe uma quantidade que mede esse ser mais rápido ou mais devagar da água que é chamado por fluxo, que é justamente quanto maior a velocidade de água passando por baixo de uma ponte e maior quantidade também dessa água, maior vai ser o fluxo de água que está passando nesse exato momento por você, só que embaixo, certo? Dessa ponte. E nós podemos calcular esse fluxo. Esse fluxo nada mais é que a quantidade total nesse nosso caso, a quantidade total de água que está passando, por exemplo, em 1 segundo, dividido por essa área da ponte onde você está observando ele passar imediatamente. Esse seria o fluxo de água passando por esse rio. Da mesma maneira, a gente pode fazer para a luz das estrelas. É só pegar, por exemplo, considerando agora que ao invés de água é luz que está chegando até a gente, e pegamos toda a área dessa luz que está sendo produzida, a área por qual toda essa luz passa para chegar até a gente. Se fizermos esse cálculo, a gente vai ver que esse fluxo dá um valor infinito. Ou seja, deveria chegar a quantidade, um fluxo infinito de luz até a gente. E mesmo que seja de muito longe, qualquer coisa que seja realmente infinito, especialmente quando estou falando de luz, deveria ser o bastante talvez para simplesmente fritar a gente aqui quando desse noite e aparecesse o céu noturno. Mesmo que a gente considerasse que as estrelas não são simplesmente pontinhos e que, por exemplo, pela sua quantidade poderia ser que uma eclipsasse algumas outras, por exemplo, alguma mais na frente poderia ficar na frente e outras estão mais atrás, o resultado ainda seria o mesmo. Isso é um problema. No entanto, o que nós observamos do céu é um céu escuro com alguns pontos brilhantes. Então, há alguma coisa de errado aí. E é o que define algo que se chama de paradoxo de Olbers. Aí existem algumas hipóteses para se discutir esse assunto e ver as suas motivações. Bom, a primeira delas poderia ser que na verdade o universo não é eterno. E assim, a luz de algumas estrelas ainda não chegaram até nós. Isso poderia ser plausível se víssemos uma ou outra estrela nova aparecendo em nossas observações do céu de vez em quando. Mas não é o que acontece. Pois se nem a luz de todas as estrelas chegaram até nós ainda, então em algum momento surgiria a luz de uma estrela nova chegando até a gente. No entanto, não é muito o que acontece. Outra hipótese poderia ser que não haja um número infinito de estrelas, mas o resultado não depende nem do número de estrelas, então esse número pode ser bastante finito, pode ser até pequeno inclusive. Outra hipótese é de que as estrelas não estão distribuídas uniformemente, mas nesse caso, ainda seria se esperar que em algum ponto de alta concentração de estrelas o universo fosse bastante brilhante ali no nosso céu noturno. Então, como resolver esse paradoxo? A solução para esse problema veio com a lei de Hubble, que assume que o universo não é estático. Na verdade, ele está se expandindo. E por ser tão grande, há lugares do universo que se afastam de nós com cada vez maior velocidade. E aí acontece que a luz sofre algo chamado por efeito Doppler. Quando um carro passa por você
quando você está andando na rua, o som é ligeiramente diferente de quando ele está se aproximando e de quando ele está indo embora. Principalmente se esse som for bem alto ou bem agudo, tipo uma sirene de ambulância, por exemplo. Isso acontece por conta desse efeito. Acontece que, quando ele está se aproximando de você, as ondas de som que estão saindo daquele carro, elas ficam mais curtas, porque elas estão sendo emitidas de pontos que estão cada vez mais próximos de você. E aí o resultante fosse que o som ficasse cada vez mais alto. Já quando se afasta, acontece o contrário. Elas estão sendo emitidas de pontos cada vez mais distantes, então o som soa cada vez mais abafado, espaçado e baixo até. Como se elas estivessem cada uma mais distante da outra. E o mesmo acontece com a luz. Só que com a luz acontece um efeito um pouco curioso, que é que quando alguma coisa emite luz e está sendo carregada na nossa direção, essa luz emitida ela é desviada para a cor azul, e quanto mais é desviada para essa cor, vai ficando azul até poder ficar até roxa ou sair da faixa do visível. E do mesmo modo, quando a coisa está se afastando, ela vai tendendo para o lado contrário da luz visível, que é para o lado vermelho. Então vai sendo cada vez mais desviado para o vermelho e mais desviado até ficar muito vermelho e marrom até ficar invisível novamente. E aí é justamente onde entra a expansão do universo. Pelo fato do universo estar se expandindo, quer dizer que geralmente as coisas estão se afastando umas das outras. Então há mais coisas se afastando da gente do que se aproximando. Desse modo, a maioria das coisas que estão mais distantes de nós tem a sua luz desviada tanto para o vermelho que acaba ficando imperceptível, ficando literalmente invisíveis. Há um certo ponto em que o espaço entre nós e alguns lugares do universo que estão mais distantes, essa distância cresce com uma velocidade mais rápida do que a velocidade da luz. Além disso, então dá tempo à luz que é emitida por esse objeto percorrer todo o espaço e chegar até a gente, porque ela vai percorrendo e percorrendo e percorrendo mais espaço entre a gente. E essa fonte de luz está cada vez maior, está cada vez sendo criado mais espaço. Então quanto mais ela se aproxima, mais espaço é criado para ela percorrer. Então acaba que ela nunca chega. Então por isso também que há um certo limite de luz a partir do qual a gente não consegue detectar que existe mais nada ali. Os objetos mais distantes geralmente são detectados com outros instrumentos ou detectando outras faixas de ondas emitidas por esse objeto que não estão na faixa do visível, porque a luz visível dele já não é acessível, está tão desviada para o vermelho que já se tornou invisível para a gente. E desse modo é o que acontece no céu noturno. A gente só é capaz de ver os objetos que estão bem mais próximos, perto da nossa galáxia e um pouco adiante. A luz de todo o resto já está bem mais distante, já está bastante desviada para o vermelho e aí acaba ficando cada vez mais invisível e imperceptível. E, além dessa descoberta de que o universo está em expansão, foi descoberto um tipo de supernova do tipo Ia, que a partir da análise da luz dessas supernovas que chegam até a gente, foi possível ainda descobrir que o universo está numa expansão que é acelerada, ou seja, que é uma expansão que aumenta cada vez mais a sua taxa de expansão. O que agora já é um problema com o nosso modelo de gravidade, porque a gravidade de toda a matéria do universo devia fazer com que a atração entre todas as coisas freasse um pouco essa aceleração dessa expansão, pelo menos. No entanto, o que ocorre é justamente o contrário. Existe alguma coisa que está causando essa aceleração da expansão entre as coisas. E uma proposta dessa solução é que haja um novo tipo de matéria e energia que permeia todo o universo e age como uma antigravidade, que hoje é o que se conhece como energia escura. E isso pode ser calculado através de nosso modelo de cosmologia atual, que nos deu o resultado de que, para que o universo seja do modo como essas observações estão dizendo,
Então teria que ocorrer mais ou menos a seguinte proporção. Toda a matéria que a gente consegue ver e que forma todos esses corpos que existem no universo, que são visíveis, como galáxias, estrelas, planetas e enfim, seria apenas 5% de toda a matéria e energia que existe no universo. Outros 25% seriam de uma matéria chamada por matéria escura, e o restante, que dá cerca de 70%, seria o que se conhece como energia escura hoje. Essa energia escura é o que faz com que as coisas estão todas se afastando e é capaz de cancelar a atração da gravidade entre tudo que existe, de modo a manter o universo em uma expansão acelerada. Mas poderíamos discutir sobre essas duas no outro momento. O problema proposto no início está resolvido. Então, se você olha para o céu à noite e se pergunta talvez quais maravilhas estão ocultas e que você não consegue enxergar, bom, além da poluição de luz artificial que naturalmente limita um pouco o que a gente pode ver no céu à noite, basta observar que no centro de qualquer cidade é muito difícil observar alguma estrela no céu. Além disso, você pode atribuir todo esse efeito de não estar vendo muito mais adiante ao efeito do desvio para o vermelho da luz dos corpos celestes, graças ao fato do universo estar em expansão.